Salmo de número 19. Concentre-se agora na leitura da Escritura e, em nome de Jesus, não permita que nada venha tirar a sua atenção. E com reverência vamos acompanhar essa leitura que mostra a revelação de Deus ao homem, ao ser humano, de uma forma fantástica, através da natureza e das Escrituras. Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor, ela é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. E também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus eterno, obrigado por mais este encontro do teu povo. Obrigado pelo aprendizado que tivemos já neste domingo, na parte da manhã. Obrigado, Senhor, porque podemos te adorar na beleza da tua santidade e declarar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. E nós cremos que este poder, ele é conquistado, ele é vivido por meio da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Senhor, venha iluminar os olhos do nosso entendimento, para que compreendamos com reverência e temor a profundidade desta palavra, que o Senhor nos tire da superficialidade, da ignorância espiritual, e que o nosso coração possa ser, ó Deus, envolvido por essa espada de dois gumes, que é a tua palavra, que é a espada do Espírito. Fala conosco, Senhor, fala comigo, e ao coração deste teu povo que aqui se encontra, diante de pessoas que têm tantas necessidades, e diante de nós, ó Deus, está este tesouro maravilhoso, indescritível, que é a tua palavra, que pode nos orientar, nos iluminar o caminho e nos dar uma vida vitoriosa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que esta tua palavra seja revelada ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje nós estamos comemorando em todo o Brasil o Dia da Bíblia. Quantos livros tem a Bíblia? Não ouvi. Mais uma vez, gente. 66 livros. Quantos livros no Velho? Ixi, acho que os muçulmanos davam um show aqui, hein? Quantos livros? 39 livros. E no Novo? Aí, 27 livros. E se nós formos para a divisão, será que todo mundo acerta? 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores, 12 profetas menores. Certo? Quantos evangelhos? Qual é o livro histórico do Novo Testamento? Quantas cartas paulinas? 13.
Cartas gerais. 8 cartas. E um livro profético, qual é o nome? Qual é o nome? Apocalipse. Vou fazer uma provinha com vocês um dia, hein? Pra gente ver como é que está a igreja de Bíblia. Mas hoje nós comemoramos em todo o Brasil o dia da Bíblia. E os manuscritos antigos eram feitos de papiros, ou do papiro, que é uma planta, de pergaminhos, que eram peles, também nas ostracas, que eram cerâmicas. Ou seja, de várias maneiras, a revelação foi registrada e escrita. A Bíblia foi escrita num período de mais ou menos 16 séculos. Mais ou menos 40 autores. E há relatos que hoje temos mais de 2.539 idiomas traduzidos para a Bíblia. Ainda tem muita coisa a ser traduzida, mas nós cremos que essa palavra ela tem transformado gerações, vidas, civilizações ao longo dos anos. E inclusive milhares de pessoas perderam as suas vidas por amor a esta palavra que é viva, que é eficaz. No período da Reforma Protestante do século XVI, este livro tirou o mundo das trevas, da ignorância, da estupidez espiritual. E na Reforma o valor e a exclusividade das Escrituras foram restaurados. Tanto é que os reformadores, eles tinham um lema: somente a Escritura. Somente a Escritura. E como igreja reformada, presbiteriana, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que ela é a nossa única regra de fé e prática. Todos nós sabemos isso de cor e salteado. Mas eu pergunto, esse conteúdo que nós temos de conhecimento em relação à Bíblia, em relação à sua natureza, ao que ela é, tem transformado as nossas vidas hoje? Qual é a prioridade que as Escrituras têm nas nossas vidas, nas nossas decisões, no dia a dia, na agenda? Cremos que a Bíblia é inspirada, nossa única regra de fé e prática em termos práticos. Cremos que a mensagem deste livro é inerrante, mensagem que não tem erros. Cremos que ela é suficiente e eficiente. Tem muita gente que hoje diz isto, mas que na atitude mostra que a Bíblia não é suficiente. Algumas pessoas precisam de alguns apetrechos, precisam de algumas muletas, porque ainda não entendem, não compreendem, não se aprofundaram no valor e na relevância das Escrituras. Além de ela ser inerrante e suficiente, ela é eficaz para aqueles que creem, para aqueles que leem, para aqueles que meditam, para aqueles que ruminam, para aqueles que memorizam, para aqueles que amam esta palavra, ela é eficaz. E quando se pensa no dia da Bíblia, poderíamos trazer aqui muitas, inúmeras histórias do que esse livro já fez na vida das pessoas ao longo de toda a história. Quando pensamos nas Escrituras, a primeira coisa que vem à nossa mente é a revelação de Deus. Deus quis se revelar. Como um Deus todo-poderoso, ele poderia simplesmente não querer. Mas ele quis se mostrar para nós como um Deus amoroso, poderoso. E revelação é a comunicação que Deus faz de si mesmo, de como ele se mostra. E o Salmo 19, ele é a síntese mais perfeita do que é e do que realiza as Escrituras. Hoje de manhã eu desafiei vocês a lerem esse Salmo, a meditarem nele e meditarem também no Salmo 119, que é um concerto, que é um tributo à Escritura. Quanta riqueza tem no Salmo 119! É difícil até refletir em tanta grandeza que esse salmo mostra diante das Escrituras. E aqui nós vemos nesse salmo Davi mostrando claramente Deus revela a mensagem, como ele se mostra para o ser humano. Primeiramente, ele se revela como Deus do universo, como Deus criador. É o que nós chamamos na teologia de revelação natural, ou revelação geral, que é uma revelação demonstrada a todos os seres humanos. Nos 5 continentes, nós vemos o fenômeno da natureza descrevendo a grandeza e glória de Deus. O verso 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É interessante como existem pessoas céticas hoje, inclusive muitos cientistas que tentam provar a existência de Deus.
Diante da beleza da natureza, é uma estupidez não ver Deus. Quando nós pensamos no mundo microscópico, você já parou para estudar o mundo microscópico, aquilo que a gente não vê? Nisso nós vemos a grandeza de Deus. Se nós fôssemos estudar aqui geografia, os detalhes da natureza, são inúmeros os detalhes que demonstram que existe um ser divino, pensante, soberano, que governa este universo. Em Romanos 1:20, Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. É perceptível o poder de Deus. Só estando muito cego para não ver o poder, a grandeza e a beleza desse Deus nas obras criadas. E diante da sua maior obra, que é a coroa da criação, que é o ser humano, que é o nosso corpo, que é o nosso ser, a inteligência que ele nos deu, nós somos criados à sua imagem e semelhança. Nós temos um anelo pelo transcendente, nós precisamos de Deus, nós temos carência de Deus. O próprio espírito do homem demonstra essa carência. Como dizer que Deus não existe? Portanto, Deus se revela pela natureza. E do verso 1 ao verso 6 nós vemos isso. Ele se mostra como um Deus transcendente, um Deus todo-poderoso, um Deus que criou todas as coisas, e um Deus imanente, um Deus que age na terra, um Deus que se relaciona com a sua criação. E apesar de ser convincente o fato de Deus existir pelas obras criadas, essa revelação geral, ela apenas nos responsabiliza, mas ela não pode nos salvar. Dizer que Deus existe num chavão genérico é muito pouco. Mais do que saber que Deus existe pelas obras criadas, é preciso se prostrar diante desse Deus. E esse Deus vai se revelar de uma segunda maneira através desse texto, de uma forma agora não geral, mas de uma forma específica, especial, que é a sua palavra. Deus se revela pela sua palavra. Se a revelação geral só responsabiliza o homem, a especial, ela é a única que pode salvar este homem. E essa revelação que está diante de nós, este livro, essa escritura, ela revela o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ela revela Jesus Cristo, que é o centro das escrituras, que veio na plenitude dos tempos para salvar aqueles que estavam perdidos. E Deus, ao longo da história, foi se revelando progressivamente. Pense em uma foto que não foi revelada. Você tem só a pontinha da foto. Nas escrituras do Velho e do Novo Testamento, nós vamos vendo Deus se revelar, se mostrando o seu plano eterno, resguardado durante séculos, de unir o povo de Israel com os outros povos e fazer um povo só, uma nação só. Deus se revelou progressivamente e o ápice da revelação, o ápice dessa foto é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando ele vai para uma cruz e quando ele morre por nós, e ali ele nos inclui, e ali ele leva o nosso pecado. Diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2, que havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, nestes últimos dias ele nos fala pelo Filho, o qual ele constitui herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez todo o universo. Jesus estava lá com o Pai, assim como o Espírito Santo, criando o universo. Mostrando para todo o universo, para toda a civilização humana, que ele é real, que ele existe. Mas a única maneira de se religar a este Deus não é pela natureza apenas, mas é pela revelação da sua palavra que aponta Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa revelação especial, eu disse que foi como uma foto. E no início Deus se mostrou por meio de formas. Deus andou com o homem. Deus se manifestou por meio de uma sarça ardente, que ardia e não se consumia. Deus falou com Moisés, falou com o seu povo, na coluna de nuvem, na coluna de fogo. É o que nós chamamos de teofanias, manifestações de Deus por meio de anjos, de visões. Deus se manifestou também falando com o homem por meio de palavras, por meio de profecia. Deus usou a sorte para revelar o seu desejo para o seu povo, muitas vezes, um dado. Deus usou os sonhos, as visões. Deus usou o Urim e o Tumim, que eram duas pedras que brilhavam.
no peito do sacerdote, na sua estola sacerdotal, que revelava o sim e o não de Deus. Deus se revelou também pelos profetas, dos quais tinha uma fórmula, uma expressão, assim diz o Senhor. E Deus também se revelou na história por atos, por milagres, por maravilhas, sinais e prodígios. E hoje Ele se revela, hoje, depois da subida do Mestre, da descida do Espírito Santo, Ele se revela pela sua palavra. Por isso que ela é progressiva, estão entendendo? Hoje Ele fala pela sua palavra. E o texto que nós lemos, no verso 7 ao 9, nós vemos aqui a natureza da Escritura. Preste atenção. O texto aqui mostra 6 substantivos que definem o que é essa Escritura. Ela é lei, ela é testemunho, ela é preceito, ela é mandamento, temor e juízo. Também existem alguns adjetivos que qualificam esta palavra com os substantivos. Os adjetivos são, ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é verdadeira, ela é pura, ela é límpida. E também tem alguns verbos que indicam uma ação dessa palavra, efeitos dessa palavra sobre a nossa existência. Ela restaura, ela dá sabedoria, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos. Olha quanta coisa linda e com que perfeição o autor sagrado escreveu isso. Com substantivos, adjetivos e verbos, demonstrando toda a grandeza e beleza dessa palavra. E vamos ver então, queridos, as declarações que Davi faz nesse salmo. Declarações contundentes sobre o valor dessa palavra para as nossas vidas. Veja aí no verso 7. A primeira declaração que mostra a supremacia das Escrituras sobre as nossas vidas. Ele diz que a lei do Senhor é o quê? Ela é perfeita e ela restaura a alma. No hebraico, essa palavra perfeita entra em contradição com o incompleto. Ou seja, significa esse perfeito que ela é compreensiva, que ela cobre tudo, que ela abrange tudo, que ela cobre todos os lados. Ela é perfeita porque ela nos tira da ignorância, da superficialidade. Essa palavra é perfeita porque não apresenta falhas. Ela é infalível no seu conjunto. Como eu disse hoje de manhã, há unidade na diversidade. Isaías escreveu uma coisa, há 600 anos o outro profeta vai e escreve e casa o que eles escreveram. Isso mostra o elemento sobrenatural dessa palavra, que ela é perfeita. A despeito dos céticos que querem destruir a Escritura e os conteúdos nela descritos, essa palavra é perfeita, é infalível, é um guia perfeito. Mas é um guia perfeito para aqueles que leem, para aqueles que compreendem o espírito desta palavra. Eu disse para vocês da revelação, né? A revelação de Deus mostra o projeto de Deus e quem Deus é. A inspiração é o registro desta revelação. E a Bíblia é esse registro. Ela foi inspirada por homens cheios do Espírito Santo. E um fenômeno interessante que nós aprendemos em escola dominical quanto à Escritura é um termo que nós chamamos de iluminação. Revelação, inspiração, iluminação. O que é iluminação? É o Espírito Santo testificando ao seu coração verdades espirituais quando você lê esta palavra. E aí você pode realmente discernir que ela é perfeita, que ela é autêntica, que ela é verdadeira. A lei do Senhor não apresenta falhas, mas você precisa ser iluminado. Só a religião não ilumina os olhos de ninguém. Lembrem-se de Nicodemos, ele era doutor da lei, teólogo, exegeta, conhecia os 5 livros da lei quase de cor. E Jesus chega para ele numa noite e diz, se você não nascer de novo, de maneira nenhuma você vai entrar no reino dos céus, a despeito do conhecimento intelectual que ele tinha da Escritura. Quanta gente hoje trata a Bíblia como se fosse um cadáver, como uma peça morta que não tem vida. A Bíblia, ela é viva e eficaz. Amém? Você tem testificado isso na sua vida? Por isso que ela é perfeita. Por isso que não tem falhas. E ela restaura a alma.
ela restaura a alma, ela converte a alma. Ela faz do ser humano aquilo que o ser humano deve ser. Aquilo pelo qual o ser humano foi criado, a imagem e semelhança de Deus. Por isso que essa palavra sendo completa, preste atenção nisso, é proibido somar ou tirar qualquer coisa dela. Inclusive existe uma maldição para quem fizer isto, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É para temer ou não um livro como esse? Até Hollywood fez um filme, né? O livro de Eli. Alguém aqui assistiu esse filme? Muitos assistiram. Onde um viajante leva esse livro e guarda ele com todo o coração, diante da preciosidade da sua mensagem. E o outro homem mais perverso queria usar esse livro para fins iníquos. E isso é tão verdade que há um livro que eu li algum tempo atrás no seminário, que o título era A Bíblia, a mãe de todas as heresias. Tem muita gente hoje entrando na maldição desse texto, distorcendo este livro aqui, vão se ver com ele, com o autor deste livro. A Escritura interpreta a Escritura. Se você quiser ler corretamente a Escritura e ser beneficiado por sua leitura, você tem que interpretar a parte pelo todo. Você deve conhecer as Escrituras. Amada igreja, amados irmãos e irmãs que estão aqui, você conhece a Bíblia? Você reverencia a mensagem deste livro? Tem gente que usa esse livro como amuleto, não é para usar assim não. Como desodorante, ou para colocar em cima da televisão, da geladeira, ou para colocar um texto para proteger a casa. Isso é superstição, isso é idolatria. Deus quer que você esconda essa palavra no seu coração. O que o Salmo 119 diz? Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. E nós precisamos hoje de uma igreja bereana, igreja próspera, crente próspero no sentido bíblico. É aqueles que conhecem a palavra, que se enchem dessa palavra. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que lê, medita, rumina e pratica essa palavra. Será que nós precisamos hoje de uma reforma da palavra? Nós que a declaramos como perfeita, ela restaura a alma. E restaurar a alma tem a ver com a pessoa interior. Essa palavra é viva e eficaz e apta para discernir, julgar os propósitos do coração. A Bíblia diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você não se conhece. Nós não nos conhecemos. Quem traz à tona o que somos e o que precisamos é a revelação, a iluminação desta palavra. E é aí que a sua alma é restaurada, transformada. A Escritura é tão compreensiva, tão completa, abrange tanto as coisas, que ela pode transformar completamente o interior de alguém. Vocês acreditam nisso? Mas será que nós temos usufruído dessa transformação, dessa metamorfose? Aqui tem pessoas que precisam de transformação e metamorfose em muitas áreas das suas vidas. Mas essa metamorfose vai acontecer na medida que você se joga para essa palavra e a respeita como palavra de Deus e a honra. A Escritura é tão compreensiva que ela pode transformar completamente o nosso interior. Por isso que Paulo afirma que a Escritura nos torna sábios para a salvação. Por isso que Paulo afirma que a palavra é que regenera o nosso coração. Por isso que ele afirma que a fé vem pelo e o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Ou seja, coisas sobrenaturais acontecem na sua intimidade com este livro. E ela tem o poder de transformar totalmente a pessoa total, integral. Ela restaura a alma. Um dos maiores problemas que nós temos hoje na nossa sociedade são os conflitos emocionais e afetivos. Muita gente hoje está como barata tonta, sem saber para onde ir. A palavra de Deus diz, instruir-te-ei
e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Quanta gente hoje tem relativizado o poder desta palavra. Vocês lembram de Jacó e Esaú? Por que Esaú perdeu a bênção? Por que ele perdeu? Porque ele vendeu o quê? O direito de primogenitura. Quanta gente tem vendido o direito de primogenitura desta palavra por acessórios que não conduzem você a Deus, que não conduzem você ao autoconhecimento. Você continua sem se conhecer, frustrado, vazio. Essa palavra, irmãos, ela é perfeita. Ela é perfeita e ela restaura a alma. Essa é a primeira declaração do texto. Qual é a segunda? Veja aí. Depois, qual é a segunda? O testemunho. Verso 7. Vamos lá? O testemunho do Senhor é fiel. Testemunho, queridos, fala da palavra como um depoimento divino. Deus está fazendo um depoimento, um testemunho do que é a palavra dele. É uma verdade atestada por Deus, confirmada pelo Criador e o sustentador de todas as coisas. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas mesmas que testificam, que falam de mim. Se você quer conhecer de forma mais íntima o Criador do universo, o sustentador de todas as coisas, que é Jesus de Nazaré, você precisa examinar as Escrituras. Examinar até o ponto de você sentir algo espiritual acontecer dentro de você. Não é uma leitura mecânica, profissional, rotineira, mas é uma leitura que mata a sua fome interior. Por isso que Deus está dizendo que esse testemunho, ele é fiel. É a verdade atestada pelo próprio Deus. Deus declara o seu pacto conosco de revelar a sua vontade através da sua palavra, que é um testemunho. E quantos testemunhos nós vemos nas Escrituras, de homens e mulheres, onde a palavra de Deus fez a diferença nas suas existências. Esse testemunho, ele é fiel, ou seja, ele é leal, ele não tem erros, ele não tem dúvida, ele não tem deslize. São testemunhos compartilhados ao longo da história de muita gente, de muitas pessoas. O testemunho do Senhor é fiel e faz o quê? E dá sabedoria aos simples. Quer ver uma coisa que nós precisamos muito, queridos? É de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E onde é que nós conquistamos este temor? É quando Deus se revela a nós, quando Deus fala com a gente. Ele diz aqui o texto que esse testemunho do Senhor dá sabedoria para as pessoas simples. E aqui a gente pode pensar no paralelo entre sabedoria e ignorância. A melhor ignorância é a ignorância assumida. É quando você declara para Deus: eu não sei, eu sou pequeno, eu não consigo fazer. Esse tipo de ignorância, ela demonstra aquilo que nós somos. A Bíblia diz que Deus usa as coisas pequenas e as que não são para envergonhar as que são, ou que pensam ser, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Espiritualmente falando, se depender de nós, todos nós aqui somos ignorantes, porque Deus é tremendo. Deus é o Criador, o sustentador de todas as coisas. E Ele está dizendo que os testemunhos dEle revelados na palavra vão dar sabedoria para aquele que é simples, para aquele que é humilde, para aquele que se prostra diante dessa palavra e a vê de forma prática como palavra de Deus. Porque é muito fácil, meus irmãos, nós ficarmos com um discurso doutrinário de palavra. Tem muita gente que conhece doutrina, mas só está na cabeça. A cabeça está desse tamanho e o coração desse. Porque não consegue entender o que significa esse testemunho que dá sabedoria. A Bíblia diz lá em Tiago, se alguém precisa de sabedoria, tem que fazer o quê? Peça primeiramente a Deus, e peça com fé, em nada duvidando, que Deus não vai lhe jogar nada na cara, mas Ele vai te dar sabedoria. Alguém aqui nessa noite está precisando de sabedoria? Para acertar a sua vida?
Você que chegou aqui com um conflito, com um problema, com um desgaste emocional, que é o pior desgaste que tem, o afetivo, Deus pode te dar sabedoria. Deus pode te dar inteligência intelectual, inteligência emocional e inteligência, terceiro andar, espiritual. É interessante Jesus, quando Jesus declarava a sua palavra, diz os evangelhos que muita gente não entendia. Chegou uma época no meu ministério que eu compreendi que a despeito de pregar mensagens lógicas, sistemáticas, com coerência, eu pensava por mim mesmo, todo mundo vai entender. Mentira, não entende. Tem muita gente que não entende. Eu vou dizer uma coisa muito triste agora. Tem muita gente que vem na igreja a vida inteira e vai para o inferno por não entender a Escritura. E diante de uma afirmação desta, nós precisamos pedir a misericórdia de Deus para compreender essa palavra, da qual nós estamos demonstrando os seus atributos, a sua grandeza e poder. Nós temos que sair destas portas aqui hoje com temor por essa palavra. Parar de brincar com essa palavra, levar essa palavra a sério, porque é testemunho de Deus. Não tem erro, não tem dúvida, não tem deslize. E Deus pode nos tornar sábios. A sabedoria, queridos, é um dom de Deus, é um presente de Deus para aqueles que são íntimos de Deus, para aqueles que levam Deus a sério, para aqueles que velam por essa palavra para cumpri-la. Qual é a terceira declaração? Verso 8. Os preceitos e alegram o coração. Meus amados, preceitos aqui são diretrizes. As diretrizes de Deus são retas. Tem aquele ditado que Deus escreve certo por linhas tortas. Meus irmãos, Deus sempre escreve certo. O linha torta é nosso, tá? Porque Ele escreve certo. Os nossos caminhos não são os caminhos dele. Ele é o Senhor. As coisas reveladas pertencem a nós, as encobertas pertencem a Ele. Os preceitos do Senhor são retos, são genuínos. A palavra de Deus nos mostra aqui que esses preceitos são tão retos, tão fantásticos, tão bem direcionados, que eles alegram o coração, uma vez que eles são compreendidos, internalizados. E uma das coisas que autentica a nossa espiritualidade, o nosso próprio culto, o desejo de vir aqui hoje, é um sentimento chamado alegria. A Bíblia diz que a verdadeira alegria está na presença dele. Na minha presença, a plenitude de alegria. Você tem sentido alegria? Ah, irmãos, quando a alegria de Deus nos envolve como fruto da meditação e da leitura das Escrituras, é algo sobrenatural. E algo que não fica restrito às circunstâncias. Tem gente que só vai ficar alegre se a circunstância for boa. Deus é tão poderoso e Ele age de forma tão sobrenatural que quando nós entendemos que os seus preceitos são retos, o nosso coração vai se alegrar. John Piper, teólogo reformado, diz que Deus é tanto mais glorificado em nós, quanto mais nós nos deleitamos nele. Quanto mais eu me deleito em Deus, na sua presença, na sua palavra, isso mexe com as minhas entranhas. Mesmo que o meu homem exterior esteja se corrompendo, o meu interior vai se renovar. E a alegria do Senhor vai ser a minha força, de uma forma sobrenatural. Eu pergunto, você crê nisso? Você consegue entender isso numa linha espiritual? Numa dimensão de intimidade com Deus? Deus quer nos dar esta alegria. Deus é tanto mais glorificado em nós, quanto mais nós nos deleitamos nele. Quanto mais alegria você tem no Senhor, mais glória você dá para Ele. Mais Ele é exaltado na sua vida, nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos. Mas eu tenho que entender que é preceito, que é diretrizes. O mundo tem dado muitas diretrizes para nós, não é verdade? A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles é caminho de morte. E os caminhos de Deus são delícias para aqueles que experimentam. Vamos ver a quarta declaração. O mandamento, verso 8, parte B. O mandamento do Senhor é o quê? E faz o quê? Ilumina os olhos.
Mandamentos são leis específicas, incorporadas na lei em geral. Há quanto tempo você não lê os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos é o resumo ali da lei. Os 5 primeiros têm a ver com Deus, depois os outros têm a ver conosco. E como a Bíblia mostra, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu ou debaixo da terra. Somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele darás culto. O mandamento direciona qual deve ser a nossa atitude para com Deus e para com as pessoas. Eu não vou aqui dizer os 10 mandamentos, mas você pode ver em casa, em Êxodo capítulo 20. Mandamento é uma ordem de Deus, não é um pedido. E geralmente eu digo na igreja que tem muitos crentes, principalmente hoje no contexto da teologia da prosperidade, tem crente que adora cantar das promessas. As promessas são tremendas. Mas eu pergunto, você gosta dos mandamentos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? Que me ama. Intimidade. Amar os mandamentos é intimidade. Quando você diz que é uma barra seguir Jesus, você não é discípulo de Jesus, tá? Você está longe disso. Você pode ser um religioso. Tem muita gente nas igrejas hoje que gosta de seguir um grupo de regrinhas. É que nem o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ele está na casa do pai, na fazenda do pai, ele sabe quantos cabritinhos tem, ele é legalista, mas ele não tem festa, ele não tem alegria, ele não celebra o estar com o pai. Os mandamentos não são para ele prazer. O Salmo 119 diz, os teus mandamentos são o meu prazer. Então quando você se desvia do pecado, é um prazer, é uma alegria, é um grito de celebração. Está acontecendo isso na sua vida hoje? Ou o pecado é uma coisa gostosa que você gosta de fazer escondido e gosta de tampar isso ou de cobrir isso com o tapete da religiosidade? O tapete da religiosidade vai feder uma hora. Você precisa de Deus. O mandamento tem que estar no teu coração. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama, eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que você entende de Jesus se manifestar a alguém? O que acontece quando Jesus se manifesta a alguém, a uma família, a uma igreja? Acontece alguma coisa, gente? Acontece tudo. Tudo tem sentido quando Jesus se manifesta. E ele não se manifestará, ele não manifestará o seu poder, a sua justiça, o seu amor, se não tiver um vínculo com ele. Talvez você esteja aí cabisbaixo dizendo, puxa pastor, eu tenho quebrado a lei do Senhor. Eu não tenho obedecido os seus mandamentos. Mas ele te dá uma palavra, se você confessar os seus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. As misericórdias de Deus me surpreendem, porque Deus sempre renova a sua aliança. A aliança dele nunca se acaba, nunca se estanca. O mandamento do Senhor é o quê, queridos? Puro. Ele é puro. Puro demonstra clareza, lucidez. É lúcido os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus é a maior coerência que existe diante dessa sociedade podre que a gente vive, de valores distorcidos. A sociedade hoje distorce a sexualidade, distorce a justiça, distorce tudo. O feio se torna bonito e o bonito se torna feio, o errado se torna certo e o certo se torna errado. É o que está acontecendo, porque os mandamentos de Deus estão sendo desprezados. Mas quando nós acolhemos este mandamento, ele é tão puro que ele é capaz de aclarar, limpar a nossa consciência, nos refinar, e ele pode iluminar os nossos olhos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século, ele cegou o coração dos incrédulos. Pensa num amigo seu que está longe de Jesus, que você fala do amor de Deus, ele não compreende, ele te ridiculariza, ele está cego, ele é um ignorante, ele é um morto espiritualmente. Ele não tem os seus olhos iluminados, porque ter olhos iluminados é milagre, é regeneração, é ação do Espírito Santo. E por tabela,
amar os mandamentos de Deus não é seguir um grupo de regrinhas, mas é ter uma experiência com Deus, no qual Deus vai iluminar os nossos olhos, vai nos tirar das trevas. Portanto, a Bíblia não é um livro confuso ou enigmático, mas é um livro revelador, esclarecedor, ilumina os olhos, traz entendimento em meio à ignorância, ilumina o nosso caminho. E aqui nós vemos Deus nos dando discernimento através dessa iluminação. Hoje o pastor que falou de manhã, o pastor Fábio, estava falando sobre a iluminação do entendimento pela Escritura, pelo amor de Deus, pela fé, pela esperança. Você tem experimentado isso na sua vida? Ou o que eu estou falando aqui é grego? Você tem experimentado essa substância espiritual na sua caminhada? Vamos ver aí, queridos. O verso 9, veja aí. O temor do Senhor é o quê? É límpido e permanece para sempre. O temor do Senhor é transparente. Ele nos leva a ter uma vida limpa, frutífera. E o temor do Senhor, como palavra de Deus, é o que nos leva à felicidade. O que diz o Salmo 128? Feliz o homem, a mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque feliz serás. O que tem acontecido hoje na cristandade dos nossos dias é que muita gente não entende o temor do Senhor. Quando você tem o temor do Senhor, você não precisa de muletas. Quando você tem o temor do Senhor, você não fica levantando bode expiatório para justificar a sua inércia, para justificar a sua rebeldia com Deus, para justificar a sua ausência na comunhão. Quando se tem o temor do Senhor, você olha para o Senhor, sabendo que um dia você vai estar diante dele. Todo mundo aqui crê que um dia nós estaremos diante dele? Um por um, que nem pedágio. Nós vamos olhar para ele. Você teme a Deus, meu irmão? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E como nós precisamos hoje de uma igreja de temor. Quando eu olho para a igreja primitiva, diz lá o texto em Atos 2,42, que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles reverenciavam este livro. Eles perseveravam no que mais? Na comunhão. Eles perseveravam no partir do pão e nas orações. E diz o texto que em cada alma, havia temor. E muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Meus irmãos, quero dizer uma palavra carinhosa para a igreja. A gente não vai precisar exortar tanto se houver temor. E se houver temor, ninguém vai precisar dizer que Deus está aqui. Será notória a sua presença. Mas é preciso temor. Temor, o que nos leva a pensar em temor é arrependimento. Quando nós enxergamos a nossa miséria e olhamos para a sua grandeza e santidade. E temor não tem idade, temor é para criança, é para adolescente, é para jovem, é para adulto, é para ancião. Tem muita gente que vai continuar se desviando, batendo cabeça, perdendo a direção, entrando em atalho errado, porque não teme. Deus não pode ser um quebra-galho na nossa vida. Vamos repetir comigo isso? Deus não pode ser um quebra-galho na nossa vida. Ele tem que ser o Senhor. E o senhorio dele se conquista quando você o teme, quando você o honra, quando você o prioriza. Queridos, a palavra de Deus, ela não envelhece. Amém? Ela não se desatualiza, ela é eternamente relevante. Por isso que ele diz que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Não tem tempo ruim. Por exemplo, hoje nós estamos aqui, todo mundo cantando, bonitinho, assentado. Mas o que garante que amanhã nós não vamos passar por uma prova? Por uma luta? O que garante que você vai ficar em pé? O que garante? O que garante que nós vamos ficar em pé é o temor do Senhor. É a nossa dependência dele. É o entendimento da graça soberana de Deus na nossa vida. Por isso que a igreja evangélica hoje precisa redescobrir as doutrinas da graça. Igreja, Deus não quer que você fique na superfície, no raso. Deus quer que você mergulhe. Lembram de Pedro? Na grande pesca, o barco não pescava nada. Jogava de um lado e nada. E Jesus diz, joga ali.
que Pedro disse? Sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Glória a Deus! Porque quando ele lançou no lugar onde Deus mandou ele lançar, o que aconteceu? Muito peixe. Nós estamos dispostos a obedecer à voz de Deus. Continuando aqui, quase terminando. Verso 9, parte B. Os juízos do Senhor e todos os juízos do Senhor são verdadeiros. É verdade o juízo do Senhor. E a palavra de juízo nos assusta um pouco, né? Juízos são decisões judiciais que Deus registrou com respeito a várias situações humanas. É o decreto de Deus. É a voz de Deus que criou o universo e que conduz as nossas vidas. A Bíblia mostra que os juízos do Senhor, eles são insondáveis. Quem pode compreender a mente do Senhor? Lembra de Romanos 11:33? Ó a profundidade das riquezas e das maravilhas, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Isso não é só poesia, gente. Isso aqui tem profundidade. Isso tem vida com Deus. Isso aqui é uma fonte de água inesgotável. Amém? Você compreende isso, irmão? Irmã, você está disposto a beber dessa água, desta fonte? Esses juízos são decisões judiciais que ele registrou com respeito a várias situações humanas. Significam ordenanças divinas que vêm do trono dele. E a Bíblia é o padrão divino para julgar a vida e o destino eterno do ser humano. Por isso que tem os juízos de Deus. A nossa caminhada como mortais, a nossa peregrinação para ser boa, se você ler Eclesiastes, o livro mais amargo da Bíblia, lá ele dá uma pista. Você gosta de procurar pista na Bíblia? Lá ele diz assim, a suma é, teme a Deus. A suma, a conclusão. Para que você não tenha que desfrutar os seus juízos de uma forma negativa. Por que eles são verdadeiros? Porque eles são literalmente verdade, eles são confiáveis, não tem engano, não tem falsidade, não tem mentira. Por isso que temos que levar a sério esses juízos nas nossas vidas. E enfim, vamos concluir. Verso 10. São verdadeiros, verso 9, né? Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Verso 10, vamos ler juntos? São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que e o destilar dos favos. Olha, gente, que declaração que Davi está fazendo para Deus, de todos esses atributos da Escritura, que são mais desejáveis do que o ouro. Será que é verdade isso para nós? Quem está precisando de dinheiro aí? Muita gente, né? Está dizendo que essa escritura vale mais do que qualquer riqueza, do que qualquer ouro, do que qualquer prata, do que qualquer bem precioso, mais do que o ouro, que até que seja muito depurado. E essa palavra é doce, mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Aí eu queria fazer uma perguntinha. Corresponde? Perguntar de novo. Corresponde a nossa expectativa quanto a que Davi está dizendo aqui? Será que nós enxergamos a Escritura dessa maneira que está escrito aqui? E ele diz no verso 11, além disto, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quando nós guardamos os juízos de Deus e todos esses atributos, essas qualidades no nosso coração, haverá uma recompensa. Quem crê na recompensa aqui? Você já está sendo recompensado hoje? Temos uma coroa a desfrutar? Temos um galardão? Galardão é fruto de obediência e do desfrutar dessa palavra na sua vida. Veja aí o verso, ainda no verso de número 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas?
Sabe qual é o sentimento que vem no meu coração, amados, quando a gente lê esse salmo? É um sentimento de impotência. Você está se sentindo assim? De ignorância? Davi está perguntando, quem que pode discernir os seus erros? Todos nós aqui temos erros. E o discernir os erros é que vai nos levar no caminho certo. Na proposta e no projeto de vida certo. Quando você discerne, quando os seus olhos são iluminados. Diz ele aqui também, que também da soberba guarde o teu servo, que ela não me domine. Eu sempre digo que um dos piores pecados que nos afasta de Deus, escute bem isso, é o nosso orgulho. É a nossa miserável soberba. Isso nos afasta do eterno, do Todo-Poderoso. Pense nos vários filmes e livros de ficção que você já leu, que encantou seus olhos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso não é tremendo, irmãos? Isso é sustância, como diz o pastor Jeremias. Isso é para quem quer sair da superfície e ir para as águas profundas. Mas você não irá às águas profundas se você não ler a Bíblia, se você não meditar nela, se você não despertar do sono religioso. O que é sono religioso, pastor? Eu cresci na igreja, aprendi as coisas da igreja, decorei, me acostumei. Tem gente até no culto de quarta-feira que eu falei aqui, que ora e nem sabe o que orou, porque já está tão decorado, que ele nem sabe o que orou, uma reza evangélica. Como é que está a palavra na sua vida, meu querido? Porque eu sei que aqui existem inúmeras situações do qual Deus quer fazer com que a sua palavra seja lâmpada, candeia para os seus pés, luz para os seus caminhos. Só que você tem que reverenciar essa palavra. Como é que está a tua vida hoje, querido? Até que ponto o orgulho, a soberba, o egoísmo, que é uma miséria, tem desviado você da fonte de águas vivas e do caminho que Ele tem traçado para você? Eu sempre digo, queridos, que Deus nos potencializou com dons, mas quanta gente está dormindo, quanta gente ainda está presa a uma vida egoísta porque não entendeu o recado de Deus. Dedique-se a essa palavra. Aqui diz o texto, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorva-me das que me são ocultas e também da soberba guarde o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Eu quero concluir essa exposição da palavra dizendo o seguinte para vocês. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, em oração, pedir para que Deus transforme os nossos hábitos. Diz que o hábito faz o monge. E se você tem hábitos arraigados, negativos, pecaminosos, você vai colher isso. Plante um hábito e você colherá um destino. Como é que estão os nossos hábitos de vida? Nós priorizamos a Deus? Nós priorizamos a sua palavra? Você sabia que lá na Europa o islamismo está crescendo? Como o pastor disse hoje sobre a igreja de Éfeso, se eu não me engano, na Turquia, só tem muçulmano lá. Porque as pessoas têm abandonado o primeiro amor. O que me apaixonou por Jesus Cristo foi a sua palavra, foi o que me atraiu, foi o que me tirou das trevas. Eu não sou ninguém sem essa palavra. E você? Eu queria que você fechasse seus olhos. Deus nos desafia nessa noite, igreja. E Deus conhece cada um que veio aqui hoje, hein? Deus sabe o que está na tua cabeça agora. Deus sabe se você recebeu essa palavra com indiferença, com hábito de religiosidade. Deus sabe. Deus sabe quem foi tocado. Deus sabe quem está impressionado com a sua palavra e quer melhorar. Deus sabe. Deus sabe. E Deus vai contemplar aqueles que corresponderem à sua palavra. Se você não corresponder, o problema é todo seu. Deus quer que você corresponda. Nós fizemos nesse ano, colocando no boletim, todo domingo, um texto para você ler. Você leu a Bíblia esse ano?
Quando você vai tomar uma decisão, você lê, você se esmera na decisão lendo. Você ora buscando a confirmação de Deus. A palavra de Deus tem lugar no teu casamento, irmão e irmã. Tem autoridade no teu casamento. Tem autoridade na educação dos seus filhos. Perguntar mais. A palavra de Deus tem autoridade na maneira como você usa o seu dinheiro. Ou você lê a Bíblia como você quer ler. A palavra de Deus tem autoridade sobre os relacionamentos. Como é que você encara os problemas de relacionamento familiares, interpessoais? Os seus conflitos afetivos, a palavra de Deus tem autoridade sobre os seus conflitos, sobre as suas emoções, sobre as suas doenças. Qual é a autoridade que essa palavra tem? Eu desafio você a pegar esse texto depois em casa e ler de novo e a meditar nele.